Primeiro é de Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus chegou para Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Repete comigo: anda na minha presença e ser perfeito. Então é uma jornada, Deus tem nos proposto essa jornada de andar na presença de Deus. Por isso que nós estamos falando, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Então Deus é o primeiro que desafia, como desafiou Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então a primeira consequência de você andar na presença de Deus é que este ano será um ano de transformação na sua vida. Será um ano de cura, um ano de libertação, um ano de crescimento, um ano em que você vai ver a sua vida chegar em um novo nível. Amém? Então Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha 99 anos, diz o texto. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Eu quero, não sei qual é a sua idade hoje, né? A gente tem estudado aqui nesses tempos o que Deus tem feito na velhice, né? Até a partir da vida de Abraão. E nós temos estudado também o que Deus tem feito nas crianças, até aquelas crianças que mamam. Diz a Bíblia que Deus suscita força para emudecer o inimigo. Então não importa qual seja a sua idade, qual período, qual estação que você esteja, Deus marcou um tempo de frutificação na sua vida, de transformação. Amém? Esta é uma idade que o Espírito Santo começou a fazer coisas tremendas e ele não vai parar. Pensa, Deus chamou Abraão, 99 anos, anda na minha presença e ser perfeito. Isso está no capítulo 17. E Deus fez um monte de promessas para ele. Deus liberou muitas palavras, sonhos sobre a descendência dele, sobre filho que ele ainda não tinha. E nesse ano, no capítulo 18, Deus aparece na casa de Abraão. Diz que ele estava no maior calor do dia, era meio-dia, e Deus apareceu lá na casa dele. Então, uma coisa que eu quero te falar, primeira coisa que eu quero te dizer, este é um tempo em que a presença de Deus vai te levar a um novo nível de transformação, amém? De perfeição, de cura, de santidade, de crescimento espiritual. Deus chamou Abraão: anda na minha presença. Então é um tempo de você dar passos, de você caminhar, de você fazer coisas, desenvolver projetos na presença de Deus, em oração, em comunhão da palavra. E assim Abraão fez, começou a andar com Deus, começou a levantar altares, começou a viver uma vida de consagração. E ali naquela idade, quando parece que os sonhos já não eram mais possíveis de serem realizados, a sua esposa era estéril. No capítulo 18, Deus aparece a Abraão. Deixa eu ler com você aqui o capítulo 18 de Gênesis, só os primeiros versículos aqui. Deixa eu pegar aqui, Gênesis 18, isso. O Senhor apareceu a Abraão. Eu tenho certeza que ele vai aparecer à sua vida nesses dias. No seu momento de oração, no seu momento de adoração, amém? E este tempo é um tempo em que vai acontecer boas notícias. Eu já quero profetizar, 2026 você vai receber visitas poderosas do Espírito Santo. Amém? Então, primeiro na sua vida, segundo na sua casa. Prepare um ambiente para a presença de Deus no seu lar. Então a palavra de Deus nessa noite para as famílias que estão aqui. Cultive um ambiente para milagres na sua casa, porque eles vão acontecer. Daqui a pouco eu quero orar com você. Quais os milagres que você precisa que aconteçam na sua casa? Esse texto me impacta muito, eu quero orar ele com você. Diz aqui: o Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Às vezes, talvez você passou em 2025 momentos de muitas aflições, não é? Um momento quente, momento de conflitos, momentos de batalhas na sua casa, na sua vida familiar. Mas não se preocupe. Abraão ergueu os olhos, viu 3 homens, era Jesus e mais 2 anjos, em pé próximo deles. Quando os viu, correu da entrada da sua tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Comece a uma instrução, comece a ter atitudes, comece a ter comportamento de adoração dentro da sua casa. Muda essa atmosfera lá, que Deus vai visitar você.
com cura, com milagres na vida dos filhos. Diga o seguinte: este ano será o ano da visitação de Deus na minha casa. Está com seu parente aí do lado? Fala assim: esse vai ser um ano de visitação da presença de Deus na nossa casa. Ele diz: meu Senhor, se achar por bem favorecer seu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixe que lhe traga um pouco de água para que lave os pés, descanse debaixo dessa árvore. Vou também trazer a você o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com esse seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse: Sara, depressa, pegue 3 cestas da melhor farinha, amasse e faça um bolo. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite, novilho que havia sido preparado, pôs tudo diante dele. Enquanto comia, Abraão ficou de pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Deus vai perguntar: aonde está a necessidade da sua família? Sara estava lá na cozinha. Sara estava preparando a comida. Sara não podia nem estar lá, naquele ambiente. Mas os olhos do Senhor estavam sobre aquela família. Sabe por quê? Porque eles cultivaram um ambiente. Eles prepararam a melhor farinha, o melhor novilho. Eles arrumaram a casa para receber a presença de Jesus e seus anjos. Nós vamos falar muito sobre a presença de Deus esse ano. Mas eu quero dizer que não pode começar em outro lugar, senão na sua e na minha casa. Lá nós temos que preparar esse ambiente para uma visitação de Deus. Eu não sei quantos precisam de um milagre. Onde está Sara? Está ali. Ele fala: na primavera voltarei aqui e Sara terá um filho. E ela começa a sorrir. E ela começa a se alegrar. E ela não acredita que aquilo vai acontecer. Por que você está rindo? Na primavera você vai ter um filho. E nasceu o sorriso, nasceu Isaac. O que é que precisa acontecer de difícil na sua família neste ano? Cultive um ambiente para a presença de Deus. É a salvação de quem? Qual é o milagre? Qual é a transformação? É a solução de qual problema? É resolver questões que estão paradas há quantos anos? Abraão tinha 99 anos quando começou uma visitação de Deus na casa dele. E assim, Jesus encontrou muitas pessoas, como aquela mulher hemorrágica que estava há 12 anos com fluxo de sangue, o cego que estava há 40 anos. E assim, Jesus vai encontrando pessoas em diferentes etapas da vida deles. E quando Jesus os encontra, os milagres acontecem. Para os milagres acontecer na presença, é necessário que você crie essa atmosfera para que os milagres e as bênçãos de Deus venham até a sua casa. Essa igreja vai ser cheia da presença de Deus, mas primeiro precisa acontecer na sua casa. O resultado do que vai acontecer aqui é o resultado que você vai cultivar na sua casa, na sua família. Essa atmosfera de milagres e de bênçãos. Nós criamos essa cultura na nossa casa. Nós temos uma filha que é médica e ela passa bastante batalhas no trabalho, nas dificuldades que ela tem na vida dela, e dá muito plantão. Mas nós resolvemos tomar uma decisão. Nós vamos criar um ambiente de milagres dentro da nossa casa. E pelo menos uma vez por semana nós paramos tudo e falamos: nós vamos cultivar a presença agora. É o momento da família cultivar a presença. Deus, quando quer trazer a sua presença, ele chamou Abraão e depois chamou Sara. Onde está Sara? Às vezes você está correndo para um lado e para o outro, às vezes você está ocupado, né? Mas Jesus está olhando para a sua família e está perguntando: onde está fulano? Onde está seu filho? Onde está sua filha? Como Deus falou conosco: onde está a nossa filha? Estava dando plantão. Cria o ambiente para milagres na vida dela.
Cria o ambiente para transformação. E isso precisa acontecer no seu lar. Nós precisamos da presença de Deus tremendamente dentro da igreja, mas desesperadamente dentro da nossa casa. Desesperadamente dentro do nosso lar. Porque senão é só religião. A gente vem em casa, faz a reza, na verdade, e aí volta para casa e lá, cadê? Então Abraão, ele cultivava a presença de Deus para milagres na sua família. Ele fazia os altares, ele ofertava o melhor. Ele não aceitava que Deus não somente passasse assim pela casa dele. Ele falou, não, você tem que parar aqui. Quantos nesse ano vão falar para o Senhor, faz uma parada aqui na minha casa? Faz uma parada aqui na minha vida. Faz uma parada aqui no meu casamento. Faz uma parada aqui, Senhor, na vida dos meus filhos. Faz uma parada aqui na vida do meu marido. Faz uma parada aqui na vida do meu esposo. Sabe? Começa a pedir para o Espírito Santo nesses dias. Faça uma parada na minha casa. Irmão, nós temos um princípio que é... em 2 Samuel diz o seguinte, que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Sabe, a arca, como você sabe, foi construída por Moisés, lá no tabernáculo, né? Colocada lá dentro. E eles, quando o tabernáculo andava, a nuvem estava andando. Quando a nuvem parava, o tabernáculo parava. E aonde eles estavam, a presença de Deus se manifestava. Diz o texto que em todas as jornadas de Israel, a presença de Deus ia. Se a presença não fosse, eles não saíam daquele lugar. E aí, quando a nuvem andava, eles desmontavam o tabernáculo e seguiam. E assim foram em todas as jornadas até chegar na terra prometida. Mas na terra prometida, eles começaram a se esquecer da presença. Às vezes nós vamos fazendo uma coisa ou outra, nos envolvendo em tantas atividades, e nós vamos esquecendo da presença de Deus. E aí o que foi que aconteceu? Os filisteus tomaram a arca. Às vezes tem muitos filisteus tomando a presença de Deus da gente, irmãos. Tomando o nosso tempo de oração, tomando o nosso tempo de leitura da palavra de Deus. Sabe, tomando o nosso tempo de jejum, tomando o nosso tempo de contemplação, sabe? Então, assim, às vezes de separar um tempo para vir para a igreja, para adorar. Às vezes tem muitos filisteus tomando a arca. As coisas do mundo, tomando a presença de Deus da gente. Então a arca se perdeu. E um dia Davi era uma pessoa que amava a presença de Deus, que adorava, era um adorador. Os salmos são as orações de Davi. Talvez não exista ninguém nas escrituras que amasse tanto a presença de Deus mais do que Davi. Ele amava, eu amo os teus tabernáculos, mais vale um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. E ele cantava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu amo, Senhor, a tua presença. E assim Davi cantava, adorava constantemente. Um dia ele foi feito rei. E uma das coisas que ele falou, eu preciso da presença de Deus. Sem a presença de Deus, eu não posso fazer nada. E a arca estava lá na casa de Abinadab há muitos anos. Tinha sido tomada pelos filisteus, depois jogado em um canto. E Davi manda trazer essa arca. E ela vai para a casa de uma família. E quando está vindo a arca, vocês conhecem bem a história, né? Os meninos tocam na arca, os bois vão caindo e eles tentam segurar e morre gente. Então foi uma tragédia, aquela tentativa de trazer a presença de Deus de qualquer maneira. Por isso que Abraão sabia cultivar a presença. A melhor farinha, o melhor novilho, amém? Então ele preparava aquele ambiente para que a presença de Deus pudesse ser reverenciada dentro da sua casa. E assim, depois daquela tragédia, a arca é levada para a casa de Obed-edom. Depois que Uzá e Aiô morrem ali, os filhos de Abinadab. E então, depois de 3 meses, sai uma notícia no rei, lá no palácio do rei. Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca dele, por causa da presença dele. Amém? Sabe o que aconteceu com aquela família? Sabe, Davi então ficou sabendo, maravilhado dessa notícia, mandou trazer Obed-edom, a arca e 68 parentes dele.
O que a presença não vai fazer na sua casa em 2026? Sabe, 3 meses em que ele cultivava, adorando a presença de Deus, uma notícia aconteceu. Deus abençoou aquela família. Este ano será o ano que vai ter notícias sobre a sua família. Deus abençoa a sua casa. Amém? Eu gostaria de saber o nome de quase todo mundo aqui para dizer: Deus abençoou a sua casa. Fala para a pessoa, fala o nome da pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus vai abençoar a sua casa em 2026. Amém? Esse será o ano da presença em sua família. Este será o ano da presença em sua família, em sua casa, para a glória de Deus se manifestar, para o Espírito Santo de Deus se manifestar. Este será o ano, em nome de Jesus. Então cultive. Um outro exemplo agora que eu quero te dar no Novo Testamento é uma outra família também que era impressionada com a presença de Deus. É a família, e eles receberam o maior dos milagres do Novo Testamento. A família de Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus chegava naquela casa, tudo parava. Marta ficava desesperada. Como é que eu posso agradar o Senhor? Maria corria para os pés do Senhor Jesus e ficava ali. Mas depois da ressurreição de Lázaro, que eu tenho certeza que foi resultado dessa estratégia de cultivar a presença dentro da casa, de tratar bem Jesus. Olha essa cena aqui em João, capítulo de número 13. Sei que eu faço questão de ler com vocês. Eu achei que eu tinha anotado, mas não anotei. Tem que ir lá, João 13. Quanto eu acho, vai falando, vai profetizando. Este será o ano da presença de Deus na minha casa. Isso. Bem. Desculpa, é João capítulo 12. Eu fui por 13, mas é 12. Vamos lá. Repete comigo. Ali prepararam um jantar para Jesus, versículo 2. Repete assim: ali prepararam um jantar para Jesus. O segredo de Obed-edom foi que ele cuidou bem da arca de Deus na casa dele. Antigamente a gente tinha as Bíblias dentro da nossa casa, né? Hoje os celulares tomaram conta. Mas antigamente a gente tinha aquelas Bíblias. E a gente abria aquelas biblionas, vocês lembram disso? Alguns ficavam empoeiradas e tal, né? E às vezes mal cuidadas ali. Mas quando a arca chega na casa de Obed-edom, quando Deus chegou na casa de Abraão, eles começaram a dar o melhor momento. Desligava o celular, desligava a televisão, preparava o ambiente, amém? Dava toda a atenção para Jesus naquela casa. Assim era na casa de Marta e de Maria. Ali prepararam um jantar para Jesus. Pensa que honra. Eu quero até te dar uma sugestão profética. Você já chamou muitas pessoas para jantar, para almoçar lá na sua casa. Experimenta esse ano fazer um culto. Prepara uma mesa e fala assim: nós vamos fazer um jantar hoje para Jesus. Vamos fazer um jantar hoje para Jesus. Prepara o melhor, chame as pessoas. Amém? Convide alguns irmãos da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ei. Amém? Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí eu estou no meio deles. Prepara um bom jantar, convida alguns irmãos da igreja. Talvez aqueles irmãos que não teriam oportunidade de ter um jantar daquele. Talvez não teriam condições de comer aquelas coisas, se assim você puder. Convide os irmãos mais humildes e prepare um jantar.
Amém. Para Jesus. Marta servia. Eita, que coisa, né? Eu acho tão lindo isso aqui, esse coração de Marta, sabia? De servir. Eu quero agradar a Deus. Como Abraão ficou desesperado. O senhor não vai lá para Sodoma e para Gomorra sem antes fazer algo na minha família. Deus vai fazer muitas coisas esse ano, como ele falou aqui na nação, no mundo. Mas, por favor, peça a ele para começar na sua casa. Amém? Peça a ele para começar na sua família, na vida dos seus filhos, seus irmãos, dos seus 68 parentes, como começou na casa de Obed-edom. Todos eles foram servir na igreja. Quem sabe nessas cadeiras aqui do ano que vem, no culto de primícia, não vai ter os seus parentes. Porque você criou um ambiente para a presença de Deus dentro da sua casa. Quem sabe não vai ser aquela notícia, olha, traga todos os parentes dele para servir. Os parentes de Obed-edom eram porteiros. Eles ficavam lá, sabe, dando testemunho. Eu sou parente de Obed-edom. Alguns outros eram cantores, trabalhavam na equipe do Asaf. Olha que coisa, não é? E ali então, eles adoravam a Deus, eram especialistas na presença. Quantas famílias aqui querem se especializar na presença? Amém? Família de Obed-edom era especialista na presença. E Davi não era nada bobo. Ele não trouxe só a arca. Ele trouxe todo mundo que criou aquela atmosfera para Deus se manifestar. Para a glória de Deus se manifestar. Quem sabe seus filhos, suas crianças não serão especialistas na adoração. Vão servir o Senhor. Porque sabem agradar a Deus, atraem a presença de Deus com um coração puro, com um coração de adorador, igual a Miri falou aqui, que essa igreja tem. E sabe, as suas crianças não vão criar, não vão cultivar esse ecossistema no qual Deus não vai resistir e vai começar a liberar milagres este ano. Eu quero que você daqui a pouco liste quais os milagres que você quer que aconteça na sua família. Mas eu quero também que você crie uma agenda para servir a Deus em sua casa. Diz aqui, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Quantos mortos não vão sentar à mesa nesses dias, aqui nessa casa? Aqueles que estão mortos, que vão ser chamados à vida, para sentar num lugar de dignidade com Jesus. Aqueles que estavam nos sepulcros, conforme diz a Bíblia, que vão sair e vão sentar à mesa, vão começar a sentar na mesa da sua casa. Talvez você tenha parentes que estão mortos há algum tempo, talvez perdidos, talvez afastados, talvez, sabe, sem esperança, talvez sem sonhos. Mas aquela família fala, ó, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui nessa casa, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que agora o Senhor pode fazer qualquer coisa, porque tudo te é possível. Então, este é um tempo em que essa atmosfera da presença vai começar a fazer coisas impossíveis. Vai começar a fazer milagres. Lázaro estava à mesa com ele. A mesa é um lugar de dignidade. Sabe, é um lugar em que as suas virtudes serão reconhecidas, seu valor será reconhecido. Sentar à mesa com Jesus é uma atitude, é uma oportunidade, é um privilégio para os dignos. Por isso que eu estou te falando, cria uma mesa na sua casa. Chama pessoas, honra pessoas, coloca do lado de Jesus. Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou 1 litro de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Sabe, a atmosfera na sua casa vai mudar nesses dias. Vai ter um perfume novo lá na sua casa, um perfume de milagres.
Às vezes o inimigo tem colocado um odor, um fedor dentro das casas, de briga, de discussão, de desentendimento, de confusão, sabe? Mas você vai cultivar uma presença que vai perfumar o ambiente do seu lar ali. A presença dele vai encher toda aquela casa, o perfume de Jesus. E a Bíblia diz que você é o bom perfume de Jesus, a sua família é o bom perfume de Jesus. Para mudar os ambientes nesses dias, vai haver uma notícia. A presença de Deus está na casa do Ricardo, da Cida. A presença de Deus está na sua família. Então Deus chamou Abraão para esse desafio. Depois de velha, a sua mulher e você vai começar a frutificar. Talvez quantas famílias se envelheceram, não cultivam mais o relacionamento, não cultivam mais o amor, não cultivam mais a amizade. Talvez quantas famílias estão precisando de uma visitação poderosa de Deus, como aconteceu essa visitação na família de Abraão. Então eu quero te desafiar neste ano de 2026. Ande na presença de Deus, mas comece na sua casa. Comece colocando a sua família, mudando a estrutura. Sabe, hoje, as nossas casas, às vezes, elas viraram dormitórios. A gente só vai para dormir. Passa o dia inteiro fora de casa. Os meninos estão nas creches, né? E a gente chega, dorme, no outro dia levanta e vai para o trabalho. Mas talvez na hora mais quente do dia, na hora do almoço, não é verdade? Sua família ainda almoça junto? Quem sabe o Espírito Santo não quer mudar essa rotina nesse ano de 2026? Você ainda ora na hora do almoço? Na hora mais quente do dia, no meio-dia ali, amém? Vai acontecer avivamento nas casas aqui dessa igreja. O Espírito Santo vai começar uma obra tremenda de avivar lares, de avivar famílias, de derramar perfume dentro das casas, de elevar a atmosfera, o nível de adoração dentro das casas. Em nome de Jesus de Nazaré. Isso será uma jornada de vitória. Eu quero só compartilhar mais um ponto que o Espírito Santo tem falado comigo aqui, que a presença de Deus na sua vida, na sua família, ela te leva a uma jornada de vitórias. Eu quero terminar com um texto aqui de Davi. E da importância, como eu falei, quando Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12 a 16. Eu quero também que você, quais vitórias e quais conquistas você vai ter nesse ano de 2026. Eu sei que talvez aqui nas primícias você já tem apresentado seus planos, seus projetos, seus propósitos, seus pedidos. Mas, irmãos, o reino de Deus é tomado pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. O segredo da presença de Deus conosco é exatamente a capacidade, o poder do Espírito Santo, que nos fortalece para fazer todas as coisas. Então, nós estamos começando um novo ano, e a presença de Deus vai te fortalecer para conquistas ainda maiores. Eu não sei quais conquistas você e a sua família tiveram em 2025. Nós tivemos muitas conquistas. Hoje estava falando com uma pastora lá do Vale da Bênção, em São Paulo, pastora Adelaide, esposa do pastor Jonathan. Eu e minha esposa, nós tivemos em novembro, eles fizeram 10 dias de oração lá em Araçariguama. E nós fomos, e aí lá nós tivemos a oportunidade de contar o que aconteceu conosco nesse início do ano de 2025, em que nós tivemos o desafio de orarmos, aumentar o nosso tempo de oração, como eu falei, em casa e também na igreja. E nós começamos um tempo de oração muito forte. E nós temos uma igreja ali
num lugar muito estratégico no plano piloto. Ele fica naquela rua do DF Star, no setor hospitalar sul, ali perto do cemitério, ali perto da NBV. E nós estávamos, nosso terreno lá, ele é um terreno extremamente caro, muito valorizado, porque ele é uma das últimas áreas que se pode construir hospitais em Brasília. Então nós tínhamos uma briga há mais de 25 anos pela propriedade daquele terreno. E nós começamos então uma batalha esse ano, e Deus nos desafiou a orar. Essa pastora esteve na nossa igreja, junto com o pastor Jonathan, mas com a equipe de intercessores, e nos falou para subirmos para o altar da igreja e começarmos a orar. E nós tínhamos muitos desafios, não vai dar para eu contar todos para vocês aqui, mas foi um ano que nós vimos os maiores milagres acontecer na nossa igreja. Foi fantástico o que aconteceu, né? E nós lá temos 2 terrenos. Nós temos uma obra de assistência social, que é muito grande, tem médicos, tem psicólogos, tem trabalho com idosos, trabalho com deficientes visuais, tem muitas coisas que acontecem ali. E nós tínhamos um desafio muito grande de termos a escritura desses 2 terrenos. E a última, nós assinamos uma escritura, em novembro, e a outra agora em dezembro, de 2 terrenos. Foi tremendo. Então foi uma vitória tremenda, queridos. Mas Deus vai fazer coisas maiores. Amém? Estou te contando uma minha, mas eu sei que você teria as suas, que você conquistou em 2025. Te contei isso para dizer que Deus vai fazer coisas maiores. Vamos cultivar a presença, vamos andar na presença, vamos aceitar o desafio que Deus fez para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí você vai começar essa jornada de transformação, de milagres. Deixa a arca do Senhor na sua casa. Cultiva o ambiente de milagres dentro da sua família, de adoração dentro da sua casa. E deixa os milagres acontecerem. Mortos vão ressuscitar. Pessoas vão se converter, como aconteceu na família de Marta, de Maria e de Lázaro. Então eu quero terminar aqui dizendo que Davi, em 1 Samuel 18, diz o seguinte, versículo, acho que é o versículo 12 ou 13, diz o seguinte: Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Queridos, não existe coisa pior do que perdermos a presença. Esse texto começa melancólico, né? Olha aqui. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Como é que é o teu nome? Fala teu nome. Continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Profetiza para a pessoa que está do seu lado. Fala teu nome. Continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo o Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Eu quero terminar dizendo que não tenha medo das batalhas, o Senhor está com você. Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. O segredo de Davi era cultivar a presença. Por isso os salmos, que até Jesus, na hora das angústias, citava as orações de Davi. O segredo das vitórias, Davi nunca perdeu uma batalha. Só um dia que ele tirou os olhos de Jesus e botou numa mulher. Mas fora isso, ele nunca perdeu uma guerra. Sabe por quê? Porque ele cultivava a presença de Jesus.
Ele adorava, era o salmista, era o adorador, era um homem do altar, era um homem da presença de Deus. Por isso eu quero dizer, o convite de Deus está feito para você em 2026. Ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença e experimente milagres na sua família. Ande na minha presença e experimente vitórias em todas as suas batalhas.